Fala galera, tudo bem com vocês? Estou aqui com a apostila do sexto ao sétimo ano, a nossa apostila de matemática, com a qual nós vamos trabalhar ao longo desse mês de julho, ok pessoal? É uma apostila que eu confeccionei baseada no livro A Conquista da Matemática. Vou passar rapidinho aqui para vocês darem uma olhada. Essa apostila vai ser entregue na mão dos pais de vocês, ou mesmo na mão de vocês. Vocês receberão essa apostila e procurarão ler atentamente, atenciosamente, cada assunto aqui dessa apostila e responder as questões pessoais e as questões relacionadas aos textos, ok, pessoal? Beleza? Então vamos começar aqui. Aqui, ó, nós vamos abordar nessa apostila sistemas de numeração. Sistemas de numeração, pessoal. Os sistemas de numeração, pessoal, eles surgiram da necessidade do homem de quantificar as coisas, codificar as coisas, fazer cálculos, medir distâncias, medir comprimentos, comparar quantidades e uma porção de outras coisas. Os sistemas de numeração surgiram da necessidade do homem de organizar as suas quantidades, contar, enumerar, calcular e uma porção de outras coisas relacionadas à necessidade do homem de contar coisas, ok, pessoal? Aí eu tenho um texto motivador aqui que eu gostaria muito que vocês pausassem o vídeo e pegassem a apostila de vocês para acompanhar. Que diz assim: no dia a dia lidamos o tempo todo com os números. Dificilmente você passará um dia sem utilizá-los. Só nessas 3 primeiras linhas você já pode chegar a uma conclusão, que os números estão presentes no nosso dia a dia, estão por toda parte. Se você parar para pensar, a necessidade do homem de utilizar ele é inevitável. Você, ao acordar, você já começa a fazer contas no seu dia a dia. Por exemplo, você se levanta, você vai, por exemplo, escovar os dentes antes de fazer a sua primeira refeição. E lá, se você utiliza um creme dental, você também tem que saber a quantidade exata de pasta que você vai colocar ali na sua escova. E meio que intuitivamente você põe ali a metade ou completa toda a escova. E ao terminar de fazer a sua higiene bucal, você olha para o seu relógio para saber se já está na hora de você fazer as suas atividades do dia. Ou seja, a necessidade de olhar para o relógio é uma necessidade comum a todas as pessoas que têm compromissos no dia a dia. E o relógio tem o quê? Tem informações numéricas, há números ali para quantificar o tempo, pessoal. Ok? Então vamos continuar a leitura. Para isso usamos os algarismos do sistema de numeração indo-arábico. A principal coisa que nós vamos aprender durante esse mês é o sistema de numeração indo-arábico, também conhecido como sistema de numeração decimal. E aqui eu vou trazer aqui para vocês, no nosso quadro, o que nós vamos estudar nessa apostila. Ok, pessoal? Vamos lá. O que vamos estudar? O que vai ser estudado
vamos estudar. O que vamos estudar? Na apostila nós vamos estudar a unidade 1 do livro, chamada Sistemas de Numeração. Sistemas de numeração, ok? Nos sistemas de numeração, vamos estudar os diversos sistemas precursores do nosso sistema de numeração atual. Ou seja, todos os sistemas de numeração que vieram antes do nosso, que ajudaram os povos do passado a organizar o dia a dia deles, desde daqueles problemas que envolviam processos de contagem até problemas de mensuração, ou seja, de medição de coisas. Aí vamos ver o sistema de numeração egípcio, nós vamos ver dentro deste assunto o sistema babilônico, o sistema de numeração romano. Esse aqui é mais importante porque ele é muito utilizado hoje em dia para marcação de capítulos, nos elevadores dos edifícios, nos relógios de ponteiro antigos e em algumas outras situações também. Aí temos aqui o sistema, por fim, o sistema de numeração indo-arábico, que é o nosso sistema de numeração atual, pessoal. Que vamos ver também. Nós vamos ver a reta numérica, valor posicional de um número natural, o valor posicional de um número natural é a posição que o símbolo, ou seja, o numeral, tem dentro daquele número. E por fim, vamos ver como é que se lê e se escreve esses números, lendo e escrevendo. Ok, pessoal? Vamos lá para a apostila. Os números fazem parte do cotidiano das pessoas há milênios, mas nem todos os sistemas de numeração são como o que usamos no dia a dia. Selecionamos 3 diferentes sistemas de numeração. Aqui nós vemos uma pequena abordagem do sistema Guarani, que está descrito aqui, ó, pessoal, na apostila de vocês. E bem aqui é o significado, o nome dos números. E a figura ilustra bem a forma como eles são representados. Eles são representados através das mãos. Tá bom, pessoal? Mas nós não vamos nos deter nele. Nós vamos nos deter aqui no sistema de numeração egípcio,
Aqui nessa figura nós vemos que no sistema de numeração egípcio, o número 1 ele é um risco vertical. O número 1 é um risco vertical. Já o número 2, ele é 2 riscos verticais. O número 3, a quantidade 3, era representada lá pelos escribas do faraó, lá pelos egípcios, com 3 riscos verticais, e isso ia se repetindo seguindo o padrão discriminado aqui nessas figuras, ok? Até interar 9 riscos. Por exemplo, o número 10 não era representado por 10 riscos. Já recebia outro símbolo, outra simbologia. Era esse U de cabeça para baixo, que na verdade tem um nome. É chamado de osso de calcanhar. Osso de calcanhar. Osso de calcanhar vale 10. Uma corda enrolada nesse formato aqui equivalia a 100. Uma corda enrolada equivalia ao número 100. Uma flor de lótus equivalia ao número 1000. Um dedo indicador apontando para cima equivalia a 10.000. Um girino, um sapo ou uma ave equivalia a 100.000. E uma pessoa em posição de oferenda a 1 milhão. Uma pessoa na posição de oferenda, pessoal, é representada como por um escriba, né, ajoelhado. Bem aqui na figura temos informações importantíssimas. Por exemplo, o número 11 era representado por um osso de calcanhar mais o número 1, ou seja, um risco. Ok, pessoal? Número 12, a gente repete o osso de calcanhar e mais 2 riscos para representar o número 12. Na apostila eu gostaria de que vocês respondessem as seguintes perguntas. Você consegue identificar algum padrão em cada representação ilustrada? Você vai responder baseado nas ilustrações aqui das figuras, pessoal. Vocês conseguem perceber algum padrão? Existe alguma regrinha por detrás desses símbolos? É isso que ele quer que você responda. Será que existe alguma regra em cada uma dessas representações? Aí você tem que examinar o padrão, o comportamento que cada figura tem relacionado ao número. Veja aqui, ó, para interar 9 eu tenho que fazer 9 riscos. Mas por que do 9 para o 10 eu já mudo essa figura e passo a fazer um U de cabeça para baixo, por exemplo? Aí você vai ter que responder com suas palavras. Você conhece algum outro sistema de numeração? Qual? Gostaria de que vocês respondessem a isso. Aí temos mais perguntas. Como será que os números foram criados? Vocês lembram do início da nossa conversa, quando eu falei da necessidade do homem de quantificar coisas? Por exemplo, há muito tempo atrás, o pastor de ovelhas, essa palavra pastor não tem nada a ver com igreja, pessoal. Essa palavra pastor vem de uma profissão muito antiga, de apacentar rebanhos, ovelhas. Naquela época, os pastores tiveram a necessidade de saber quantas ovelhas tinham lá no curral, quantos gados eu tinha ali do meu rebanho. Enfim, diversas coisas que levaram a eles a criar símbolos. Os símbolos desses sistemas de numeração até o que temos hoje. Para quê? Para representar as quantidades, para eu saber quantas
quantas quantidades eu tenho, quantas eu perdi e também para projetar quantas eu vou ter, entendeu, pessoal? E isso nós vamos ver na abordagem aqui, ó, do texto Uma História Antiga. Vocês vão ler e vocês vão tentar responder a estas questões relacionadas ao texto, ok, pessoal? Vamos lá, agora vamos entrar nos sistemas de numeração. Bem aqui, pessoal, nós temos um mapa onde mostra algumas das civilizações. Eu gostaria que vocês olhassem para as datas e o nome dessas civilizações e a região onde elas surgiram, em que parte do nosso planeta elas surgiram, tá bom? Por exemplo, a única ocidental, ela se encontra nas Américas, se chamava civilização Maia. Os maias desenvolveram um estupendo sistema de numeração, mas que ele era muito difícil de se utilizar para fazer contas, mas ele consistia em 20 símbolos. Vamos ao sistema de numeração egípcio. Aqui tem um quadro, pessoal, com o nome do sistema de numeração egípcio que nós acabamos de ver agora há pouco. Aí temos aqui, ó, a haste vertical representa a quantidade 1. O osso de calcanhar, simbolizado por esse símbolo U de cabeça para baixo, representa que quantidade, pessoal? A quantidade 10, né? Esse símbolo aqui da corda enrolada representa que quantidade? Quantidade 100. A flor de lótus, que está representado lá no início da apostila, também equivale a quantidade 1000. Aqui vale 100, aqui vale 10, aqui vale 1.